1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Creio que todo mundo já achou. Se não achou, vai estar aí no telão, se Deus quiser. Já chegou, né? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Até aí por hoje. Que Deus use essa palavra para tocar e alertar as nossas vidas. Hoje nós comemoramos, para quem não sabe, e a maioria não sabe, né? Dia de educação teológica. Educação teológica. Quantos aqui fizeram seminário, estão fazendo o curso de teologia? Vamos lá, levante a mão. Não, fique de pé, vamos lá, todos. Uma salva de palmas, pessoal aí, ó. Amém. Muito bom estudar, né? Pode sentar, irmãos, é isso aí. Por isso que eu quero falar hoje sobre o perigo das falsas doutrinas. Desde o jardim do Éden, queridos, você sabe muito bem, o diabo tem tentado destruir a obra de Deus e desacreditar a palavra de Deus. Você lembra que Deus deu toda a orientação a Adão e Eva, e disse para não comerem da árvore que estava, do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Enfim, todo mundo sabe disso, né? E aí, o diabo chega para Eva e diz o quê? Vocês não podem comer das árvores do jardim? Aí Eva, não, podemos, mas daquela lá, Deus disse para não comer, senão nós vamos morrer. Aí o que o diabo disse? Nada disso. Nada disso vai acontecer. Certamente, com certeza, vocês não vão morrer. Olha só. E aí ele ainda acrescenta, né? Se vocês comerem, vocês vão ser parecidos com Deus. Então, irmãos, uma das grandes, ou talvez a maior estratégia do inimigo é deturpar a palavra de Deus, desacreditar da Bíblia. Ele é astuto, irmãos. Irmãos, o diabo é inteligente. O diabo não é bobo. Ele é sagaz. Ele sabe agir. Ele sabe como desviar as pessoas da verdade. Ele combate a verdade, porque é o pai da mentira. E se ele conseguir desviar, ele está satisfeito. Então, desde o início, ele age assim. E tem acontecido ao longo dos séculos, dos milênios. E você sabe muito bem que ele tem iludido e enganado muitas pessoas. E desviado muitas pessoas. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com as falsas doutrinas, os falsos mestres, falsos líderes religiosos.
que o diabo vai agir para desviar os cristãos. Ele vai agir contra a pureza da palavra de Deus, contra o verdadeiro evangelho, contra a sã doutrina. Ele vai fazer todo o possível para fazer isso. Então, Paulo aqui no capítulo 3, ele termina o capítulo 3 dizendo assim: a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ele entra no capítulo 4 e começa a falar dos falsos mestres, entregues à mentira. E aí no capítulo 4, versículo 1 a 5, ele fala do perigo das falsas doutrinas. Do 6 ao 16, ele fala do valor da sã doutrina. Mas eu quero me ater aqui, especialmente nesse início do capítulo 4, quando ele fala do perigo das falsas doutrinas. Eu quero tirar 3 lições aqui, importantes, sobre isso. Primeira coisa, o tempo que surgem as falsas doutrinas. Está aí no versículo 1, olha, no início. Ora, o Espírito afirma expressamente que, quando? Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. É claro, irmãos, que as falsas doutrinas, as heresias, estão aí, né, ao longo do tempo, mas especialmente agora, nos últimos tempos. Ou você acha que nós não estamos nos últimos tempos? Especialmente agora, irmãos, o inimigo tem investido pesado para desviar muitos. E a Bíblia usa muito essa expressão, muitos serão desviados, porque ele está intensificando suas ações. O diabo não é onisciente, mas ele sabe que o fim está chegando, que o tempo dele está contado. Então ele tem que agir rápido, porque o tempo dele está acabando. Mateus capítulo 24, verso 11, Jesus disse assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Marcos 13, 22, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Graças a Deus que não é possível. Se possível. Então Jesus nos preveniu. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Não é novidade, não surpreende ninguém. Falsas doutrinas, falsos profetas, falsos mestres, falsos professores, falsos educadores, falsos cristãos, que estão fora da igreja e dentro das igrejas. O mais triste é isso, irmãos. Quando vem de fora, mas de dentro, dá uma dor no coração, querido. A gente sabe disso. Fomos prevenidos por isso, em relação a isso. Mas o fato de saber que estes, sendo usados pelo inimigo, estão infiltrados nas igrejas, irmãos, isso é triste demais. E eles agem de maneira espetacular. Eles convencem. Com a sabedoria, com os argumentos, com sinais, até com sinais.
Apocalipse 13:13 diz que farão descer fogo sobre a terra para enganar as pessoas. Fogo sobre a terra. Só estão seguros os verdadeiros salvos. Os cristãos verdadeiros, que estão firmados na palavra de Deus. Só esses estão seguros, irmãos. Os outros serão iludidos, enganados. Triste demais. E aí vem o segundo detalhe que eu destaco aqui, o resultado das falsas doutrinas, a parte B. Alguns farão o quê? Apostatarão da fé. Apostatarão da fé. E você sabe muito bem que a apostasia é o abandono da fé cristã. É o abandono deliberado da verdade. A pessoa vai pecando cada vez mais, se desviando cada vez mais e obedecendo a Deus cada vez menos, se aproximando cada vez mais do mundo e se afastando cada vez mais de Deus, da comunhão com Deus. É como se ela se arrependesse do seu arrependimento, e ela começa a voltar atrás. Só um parênteses aqui, isso aqui não está falando sobre perda de salvação, tá, queridos? Não está falando de perda, apostasia não é perda de salvação, porque quem recebe de Deus a salvação não perde. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Deus não dá uma coisa e tira a salvação e tira. As ovelhas de Jesus estão seguras nas mãos dele. Jesus não perde ovelha, se é ovelha de verdade. Aí eis a questão: é ovelha? E quando a pessoa se afasta, se é ovelha, ela vai voltar. E se ela se afastou, pode ser que ela nunca foi de Jesus. Então há duas situações. Ou ela nunca, Paulo diz, saíram de nós porque não nos pertencia. Mas se é ovelha de verdade, irmãos, ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, queridos, olha só. O que esse texto nos ensina? Que pessoas que professavam a fé, agora abandonam a fé. Mas quem disse que professar a fé quer dizer que a pessoa está salva? Você sabe que não. Tanto que em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, Jesus disse que uma pessoa pode chamar Jesus de Senhor, pode profetizar em nome de Jesus, pode expulsar demônios em nome de Jesus, pode fazer milagres em nome de Jesus e não estar com Jesus, não ser de Jesus. E isso é gravíssimo. Então ela não foi salva, se ela não é de Jesus. Uma pessoa pode estar há anos no rol de membros da igreja, de uma igreja, mas não estar escrita no livro da vida. Claro que sim. Ela pode dizer que é cristã, mas não ter verdadeiramente a Cristo. Ela pode conhecer a Bíblia toda, de có e salteado, mas ela não é obediente. Ela obedece aquilo que convém. Porque quando nós somos obedientes, irmãos, nós não separamos os mandamentos. Esse aqui sim, esse aqui não. Esse aqui não dá para mim. Então uma parte da Bíblia eu vou aceitar e vou praticar, outra parte não.
é isso? Como é que é isso, irmãos? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Mas há muitos cristãos, irmãos, nominais. E isso é um perigo, irmãos. A pessoa se acostumar com as coisas de Deus, até gostar. Porque, irmãos, para ser crente de verdade não é fácil não, irmãos. Ah, mas a gente aqui no Brasil não tem perseguição. Não tem? Tem certeza? Tem certeza? Mas aqui não bota a pessoa diante de um pelotão e fuzila. Aí fora sim, graças a Deus. Ainda não. Ainda não. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Precisamos ser verdadeiros cristãos. Tem gente que nega o nome de Jesus por coisas banais. Para ganhar um trocado a mais. Para não sofrer pressão e opressão e perseguição. Abre mão do seu testemunho cristão. Não crucificaram a carne, não são verdadeiros discípulos, não são fiéis à palavra de Deus. Não são praticantes da verdade. Foram batizados nas águas, mas não foram batizados no Espírito Santo e com fogo. O que é isso? É a conversão verdadeira. A conversão, a mudança de vida. É receber uma nova natureza. É morrer para o mundo e ressurgir para uma nova vida. De fato e de verdade. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, 24, 25, diz: E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Dizer não para si mesmo não é fácil não, queridos. Crucificar paixões e desejos, destronar o eu, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, e colocar Jesus no trono, não é fácil não, queridos. Esse ídolo chamado eu, chamado prazer, vontade, desejo, passa a ser um ídolo, porque domina a nossa vida. Destronar e deixar Jesus, dia a dia, provar que somos de Jesus, naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que pensa, naquilo que transmite, em tudo. Em tudo. E às vezes é na tempestade, é nos momentos difíceis que nós conhecemos as pessoas. Eu conheço um cidadão, há mais de 30 anos, nós conhecemos. E agora, irmão, nessa campanha acirrada, essas coisas que aconteceram tudo aí, gente, ele postou coisas que eu fiquei assim de boca aberta. Falei, Jesus, eu não conhecia.
Não conhecia essa pessoa. Há mais de 30 anos que a conheço. Eu não conhecia verdadeiramente essa pessoa. Mas coisas absurdas. Queridos, essa palavra aqui, que é a nossa regra de fé e prática, é essa palavra aqui? Então, se é, nós temos que ter uma postura condizente com ela. Não interessa o resto. Eu tenho que estar firmado na palavra. Vamos seguindo. Terceiro destaque aqui, a fonte das falsas doutrinas. Ainda o verso primeiro. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A gente até treme. Espíritos enganadores, ensinos de demônios. O próprio Satanás, o próprio diabo, com seus ministros, seus agentes, agindo, induzindo, enganando, levando para as falsas doutrinas, levando a pessoas a erros, a desvio da verdade. O diabo sabe muito bem seduzir ao erro, irmãos. Ele falsifica a palavra de Deus, ele falsifica o evangelho, ele falsifica a igreja, ele falsifica a fé. Ele é um bom imitador, mas falsificando. Ele faz clones das coisas verdadeiras. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, é interessante que Paulo adverte os coríntios sobre outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. É interessante isso. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Falsos, são falsos. E é o que está acontecendo hoje. Estão pregando um Jesus diferente, irmãos. Um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Um Jesus triunfalista, apenas curador, milagreiro, um Jesus da prosperidade, e não o Jesus crucificado. Cadê a mensagem da cruz? Onde está a mensagem da cruz? Um outro espírito, estão recebendo um outro espírito. Olha, irmão, isso é coisa séria. Manifestações enganadoras. As pessoas se iludem com certas manifestações. Outro evangelho, prega-se um outro evangelho, irmãos. E evangelho disso, evangelho daquilo, evangelho disso, vários adjetivos. Queridos, evangelho é evangelho, puro, só, boas novas de salvação, evangelho de Jesus, é esse evangelho verdadeiro que nós estamos imbuídos à defesa dele, esse evangelho de Jesus, não é um falso evangelho. Oh, meus irmãos, como é triste ver o inimigo fazendo isso aí, olha. Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Isso aí estão fazendo no meio das igrejas.
infiltrados nas igrejas. Porque lá fora já pertence a ele. Tem muita gente iludida achando que está servindo a Deus. Pode ser até sincera, claro, pode. Sincera, mas iludida com o falso evangelho. Por último, a atitude dos que promovem as falsas doutrinas. Aí o verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Esses falsos mestres são atores, eles representam um papel diferente do da vida real. Eles representam um papel, são hipócritas. Olha só, pela hipocrisia dos que falam mentiras. E eles falam mentiras como se fosse verdade. Porque a consciência está cauterizada. Então, falam mentiras, 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Toda a ação de Satanás tem por base mentira. Mentira. Engana. Eles levam as pessoas a acreditarem na mentira. E tem muita gente acreditando na mentira, irmãos. E tem muito crente acreditando na mentira. É o pastor Tadeu que vai julgar? Jamais. É você? Jamais. Não podemos julgar. Você sabe muito que muitas coisas, talvez a maioria, só serão reveladas no juízo final. Quem é, quem não é, quem é trigo, quem é joio, possivelmente, pode até ser antes alguma coisa acontecer, mas no dia do juízo, irmãos, está tudo muito bem definido, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Mas é a base, é a mentira. E a consciência, é isso que nós precisamos entender, irmãos. Esse pessoal não tem consciência, não? Consciência está o quê? Cauterizado. Você sabe o que é isso, né? A pessoa fica insensível. Ela não sente mais. Sabe aquele temor de Deus? Ela não sente mais. Ela faz as coisas, as obras da mentira, e não sente nada. Ela contribui para a maldade, para o iníquo, para as iniquidades se espalharem, e ela não sente nada. A consciência está cauterizada. Ela não é sensível à voz de Deus. Ela não é sensível à presença de Deus. Ela perde o temor do Senhor. O pecado já não incomoda mais. A mente da pessoa vai sendo formatada pelo mundo, pelo iníquo, pelas coisas, pelo pecado, pelos costumes, pelas normas, e aí vai sendo formatada pelo mundo. Ela vai pensando como o mundo, e ela age como o mundo, porque a mente não foi transformada.
O que Paulo diz aí em Romanos 12? Não vos conformeis, mas sejais transformados pela renovação da nossa mente. A mente tem que ser renovada, irmãos. A mente tem que ser renovada. Senão, a natureza humana domina. E aí, a pessoa se entrega à corrupção, à imoralidade, à inversão de valores. A inversão de valores. Porque a consciência está cauterizada, está deturpada, e ela não tem mais aquele senso de santificação, de presença de Deus, de fidelidade a Deus. O coração dela não bate tão forte mais pelas coisas de Deus, bate mais pelas coisas do mundo. Jesus não é mais o Senhor da vida da pessoa. A consciência está cauterizada. Irmãos, nós precisamos pensar, refletir, olhar para dentro da nossa vida. Meu Deus, estou agindo conforme a palavra do Senhor? Estou obedecendo realmente a Deus? Estou agindo como um cristão, uma cristã? Um discípulo, uma discípula de Jesus? Ou será que, de alguma forma, eu estou me conformando com a iniquidade? Aceitando, de alguma forma, e até aprovando. Precisamos estar alertas, irmãos. Nós estamos próximos do fim, queridos. Eu sei que tem gente que fala assim, dá até um sorrisinho. Quanto tempo se fala isso? Irmãos, estão acontecendo coisas que a gente jamais imaginaria passar em nossa geração. Preste atenção, jamais. Coisas que, se Jesus não voltar antes, nossos netos vão assistir em filme. Preste atenção, nós estamos vivenciando tempos difíceis, que podem ser os últimos tempos. O pastor está dizendo que Jesus vai voltar amanhã, nessa geração, não estou dizendo, não posso dizer isso. Ninguém sabe. Seria um leviano se falasse isso. Ele pode voltar hoje. Pode voltar hoje. O perigo das falsas doutrinas. O tempo que elas surgem estão intensificadas hoje. É só observarem as igrejas. Olhe para as igrejas. O que está acontecendo no meio das igrejas, irmãos? Preste atenção. Olhe o resultado que está produzindo. O quê? Abandono da fé. Frieza do evangelho. Quantas pessoas na pandemia foram embora? Por quê? Não voltaram por quê? Quem é o pastor Tadeu para julgar, queridos? Mas revelou alguma coisa? Revelou muita coisa. Muita coisa. Quantos estão frios na fé? Frios. Não tem aquele desejo ardente de ser fiel ao Senhor, de obedecer a palavra de Deus, de dizer não para qualquer coisa
e sim para Jesus. Pagar o preço de ser honesto, fiel, verdadeiro, cristão verdadeiro. Não ceder, não se rebaixar, não se curvar. A fonte é o diabo, espíritos enganadores, ensino de demônios. Ensino de demônios, irmãos, é o que o diabo fez lá no Éden. Não é bem assim, não. Também não precisa exagerar, né? Isso é normal, é assim mesmo. Todo mundo faz, conheço pastor que faz. E conheço grandes crentes de tantos anos que agem assim, assim, assim. Desviando da verdade. Irmãos, para o diabo, não importa se você está aqui, aqui, aqui ou aqui, pertinho. Ele se importa se você estiver aqui no caminho, na verdade. Se você se desvia um pouquinho, ele está satisfeito. O diabo está agindo, irmãos. E a base dele é o que? A mentira. A mentira. Falam mentiras. Promovem a mentira para a consciência ficar cauterizada. Não sentir mais. Não se importar mais. É assim mesmo. Vamos embora, vamos assim mesmo. O mal tem que nos fazer mal. A iniquidade tem que nos incomodar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente não pode se acostumar, irmãos. A gente não pode aceitar pacificamente o mal, o pecado, a injustiça. Nós temos que pregar esse evangelho. Nós temos que viver esse evangelho. Graças a Deus. A nossa igreja, irmãos, não somos melhores do que ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém nunca disse isso aqui, não vai dizer. Nossa igreja fez quantos anos segunda-feira, irmãos? 52 anos. Pela graça de Deus, 52 anos sendo igreja viva, do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Graças a Deus que é uma igreja séria, que não brinca com as coisas espirituais, que está proclamando a palavra de Deus com fidelidade. Temos muito que melhorar? Claro que temos, claro que temos. E graças a Deus, porque reconhecemos isso. Estamos progredindo. Não julgo que haja alcançado, mas o quê? Prossigo para o alvo. Estou prosseguindo, estou no caminho, estou na direção certa. Graças a Deus por nossa igreja, graças a Deus. Você pertence a uma igreja séria, que não brinca com as coisas de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Senhor.